Deus Pai de misericórdia, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Os nossos mentores nos auxiliem para que a gente receba o melhor possível e coloque em prática o nosso aprendizado. Amém. Graças a Deus. Que os nossos lares, Senhor, possam ser abençoados e protegidos nesse instante. Que não só nós que estamos aqui, no nosso aparelho físico, sejamos beneficiados, mas também todos os desencarnados que por acaso estejam acompanhando esse estudo junto conosco. Obrigada, Mestre amado, pela oportunidade de aprendizado mais uma vez nessa noite. Vamos aprender. Graças a Deus. Bom, esse capítulo, mais uma vez, mexeu muito comigo. Algumas coisas em especiais, a gente vê a bondade divina em todos os lugares, né? O governo de Deus, não só no microcosmo, quanto no macrocosmo. Saber que a gente não está esquecido, por mais bobagem que a gente faça, por mais bobagem que então, isso é um de reconforto para a gente muito grande, porque a gente sabe que faz um monte de bobagem, mesmo a gente aprendendo coisas novas, muitas vezes os vícios de passado vêm aflorando, e tem hora que a gente tem a impressão que não tem volta, né? E aí nesse capítulo a gente vê que tem, que basta a gente querer trabalhar. Opa! Capítulo errado. Então, a primeira coisa que mexeu muito comigo foi o Sanzio falando, né? Então, esse ministro importante, como a gente já tinha visto no capítulo anterior, responsável aí pelo projeto de regeneração de um monte de... que errou bastante, né? Porque a gente sabe que nessa região os espíritos que estão lá são espíritos que pecaram, não, mas que erraram de uma forma muito séria, né? Nos casos, e a gente vai ver um deles agora, nos próximos capítulos, que é do Antônio Olímpio, em que ele assassina os dois irmãos. Então, essas pessoas tomaram decisões ruins que impactaram não só a sua vida, mas a de outros. E aí a gente vê esse ser, o André fala de uma forma especial dele, não só pela grandiosidade como mentor, mas pela aura, pela paz e humildade que ele passa, né? E aí a gente vê esse ser celestial que claramente tem o poder nas mãos de decidir a vida de milhares, centenas de milhares de pessoas no processo de reencarnação. Fala, trago comigo o sofrimento de muitos. Essa frase já faz a gente pensar que à medida que nós avançamos no progresso espiritual, não é que a gente vai para o céu tocar harpa e ficar lá cantando junto com os anjinhos, sentado numa pedra, né, em cima de uma nuvem, enfim. Não. Quanto mais a gente cresce, mais a gente quer dar, né? Então esse homem, dentro dessa grandiosidade dele, ele não só enxerga o sofrimento dos outros, mas ele leva consigo. Ele conhece, está entranhado no ser dele. Agora, outra coisa interessante que é para a gente pensar, que é uma coisa que eu já ouvi várias vezes da minha mãe, que é quando a gente estiver ajudando, né, que a gente não pode se envolver e sofrer e tomar a dor do outro. Então, a gente vê nesse caso esse
que está fazendo tantas coisas importantes, ajudando os outros, reconhecendo o sofrimento dos outros, mas sem alterar o seu próprio equilíbrio. Que é uma coisa que muitas vezes a gente faz, né? A gente quer ajudar e aí a gente fica ansioso, a gente fica pensando no sofrimento do outro, fica querendo resolver o sofrimento do outro. Não é isso. É diferente o que a gente está vendo aqui. A mão é estendida, a ajuda é presente, e nem sempre essa ajuda vem como água com açúcar. Muitas vezes vem como ciclones de dor, como ele descreve. Mas a ajuda sempre existe, né? Deus em todos os lugares, e ele faz nesse capítulo uma análise muito interessante sobre o determinismo, né? E a gente já falou algumas vezes da evolução da mônada, passando do reino mineral animal finalmente para o hominal, dizendo que sim, existe um determinismo na fase que a gente ainda está com a consciência travada, que a gente não consegue tomar decisão, né? E mesmo nesse momento, Deus está aí cuidando. Quer dizer que Deus cuida da gente como Deus cuida da árvore, da pedra, da planta, né? Tudo é propriedade de Deus. Isso é outra coisa importante que a gente vê nesse capítulo. Tudo que a gente tem, até o corpo da gente, o pai, a mãe, o filho, nada é nosso, tudo fica. Então, os apegos que a gente tem, né, de meu, minha casa, meu filho, meu esposo, minha mãe, isso tudo é empréstimo, vai ficar tudo para trás. Que todo esse empréstimo que nós temos, essa posse de maneira possível, porque essa é a estrada da dor ou a estrada do amor, da alegria. E aí ele fala um pouco do karma, né? E já ouvi vários para mim, eu não gosto desse espírita por causa de karma, porque quero saber o que eu sofri, eu fiz, enfim. Aí, obrigada, falando de o vídeo. Mas já são diferentes. E esse karma, ele é bacana como ele acaba fazendo um estudo do sentido da palavra mesmo, né? Como ação. Como é a ação e a reação. E que cada um de nós traz em si essa conta de entrada e de saída, de coisas boas e coisas ruins, coisas que a gente fez e coisas que a gente podia ter feito e não fez, dentro da nossa consciência. Então, não é para a gente ficar preocupado com o que a gente fez no passado. Aí agora a gente vê... deixa eu tirar aqui que eu tô vendo todo mundo falando. E aí, não adianta a gente karma, não. Se eu não sou espírita, eu não vou ter essa accountability das coisas certas e erradas que eu fiz. Na verdade, não, né? Porque esses créditos e débitos tá dentro da minha cabeça, tá impregnado no meu espírito. E eu levo isso comigo durante toda a minha evolução. E aí uma das perguntas que alguém já fez em aulas anteriores foi: por que eu não me lembro de tudo? Por que eu só me lembro da última encarnação? E aqui a gente vê ele respondendo, né, que vai chegar um momento que nós vamos lembrar de mais encarnações, mas é necessário que a gente tenha o conhecimento para saber lidar com essas informações e fazer alguma coisa a respeito. Só o saber por saber não adianta, né? Que bom que hoje a gente não lembra do que a gente fez no passado. Que bom que quando a gente morrer a gente vai lembrar dessa vida e não das anteriores. Porque a gente provavelmente entraria nessa loucura
essa esquizofrenia do ponto de vista espiritual, como a gente já viu nos livros anteriores de André Luiz, pois hoje a gente não tem capacidade, estofo para lidar com as coisas erradas que a gente já fez. E aí esse karma, ele amplia, ainda dá uma visão muito maior, né? Que muitas vezes a gente se pergunta. Então não só é pela pessoa, mas é pelo povo, é pela raça. E a gente vê isso. A gente vê países que sofrem uma dureza muito grande, enquanto outros são mais mansos, a vida é mais fácil, né? Algumas raças sofrem mais do que outras raças. Vem das escolhas que a gente fez no passado, né? Então, muitas vezes, se eu ferir pela dor, eu tenho que experimentar essa dor para que a dor, como remédio, faça com que eu aprenda a amar. História do determinismo. Outra coisa que também, uma pergunta que já fizeram, que eu acho que é muito... Tem muito... Puxa, se existe uma programação antes da minha encarnação, se eu tenho uma ficha, se eles já sabem exatamente onde é que eu vou vir, como é que eu vou vir, a cor do meu olho, o tamanho da minha unha, onde é que está o meu livre-arbítrio aí? Então aí já não tô nascendo, já não vão saber o que eu vou ser. E aí ele fala, sim, existe um determinismo relativo, mas o fato de eu livre-arbítrio faz com que eu consiga modificar as minhas ações durante a vida. Então, existe um projeto de uma forma geral, mas como esse projeto vai ser gerenciado durante a vida, isso é a minha responsabilidade com o uso da minha razão, com o uso da minha vontade. Né? E quanto mais a gente sabe, maior a gente vai ter responsabilidade nas escolhas que a gente faz. E eu vou repetir isso de novo. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais responsabilidade a gente tem para fazer o bem. Mais oportunidades a gente tem que achar para trabalhar, para ajudar os outros. E eu não estou querendo dizer ajudar os outros só fora de casa ou só dentro de casa. Isso de fazer o bem é de ação, de energia criadora que eu tenho e usar essa energia para o bem de todos e não apenas para o meu bem, para o bem pessoal, né? Como a gente viu o ministro Sanzio explicando. Bom, voltando aí o caso, a gente já conversou que temos essa conta bancária da nossa vida, né? E ele faz uma analogia. A gente precisa saber gerenciar as contas de casa, o accounting básico de você não pode gastar mais do que você ganha, porque senão um mês mas a gente vê no caso da vida também. Quanto mais coisas boas eu faço, melhor a minha conta do ponto de vista espiritual. Então, continuando. Então, esse karma, ele não é criado por Deus. Ele é criado por nós, né? Como a gente viu. E uma coisa que me chamou a atenção é ver que a casa de Deus como universo, que da mesma forma que a gente tem esse sistema de contas dentro de casa, ele coloca essa estrutura financeira econômica no universo que é baseada no amor e na justiça e não em dinheiro, claro, mas em todas as coisas. E da mesma forma que a gente
uma empresa grande como a Nike ou como a Intel, em que existem dezenas de milhares de funcionários, e a gente vê que existem diferentes níveis de gerentes tomando conta de grupos diferentes, com responsabilidades diferentes, o mesmo tipo de supervisão acontece, né? Porque Deus, ele delega a anjos para gerenciar áreas diferentes na nossa vida. E esse gerenciamento não é só para quando a gente está encarnado, né? A gente vê que esses anjos, eles ajudam a gente também no plano espiritual, mesmo quando nós estamos nas zonas inferiores. Então, muitas vezes a gente pensa, puxa vida, mas como é que pode ter uma organização tão maléfica, tanto aqui na Terra quanto no umbral, como a gente já viu em alguns livros de André Luiz, inclusive um deles que a gente não resolveu não estudar porque é muito pesado, que chama Libertação. A gente descobre naquele livro que existe uma estrutura muito organizada de espíritos altamente inteligentes, mas ainda muito ignorantes no ponto de vista moral, e que cuida da zona umbralina, né? Bom, existe, por mais que esses espíritos acreditem que eles têm o total controle do que está acontecendo, existe a supervisão desses anjos. E esses anjos é que vão definir qual é o processo de ajuste de conta. Quanto tempo vai demorar para aquela pessoa sofrer até ela acordar? Quanto tempo eu vou deixar aquele espírito fazendo mal, dando permissão para ele fazer o mal? Então, esse poder de Deus, quando a gente escuta a expressão que a Deus tudo é possível, né? É isso que ele está falando. Então, a gente acreditar que até aquilo que parece que não tem saída, na mão de Deus tem. E que se for o melhor para a gente, vai vir para a gente. A gente pode pedir, tem que aguardar e tem que saber que porque a gente não está sozinho, porque a justiça de Deus cobre todos nós, porque a bondade de Deus é infinita, que todos nós vamos receber aquilo que nós necessitamos. E créditos continuam na nossa consciência. À medida que essa consciência vai desabrochando, a gente consegue cavar os níveis diferentes de reencarnação que tivemos e pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, a gente pede para reencarnar, para se ajustar com aqueles espíritos a quem a gente magoou e feriu em outras vidas. E aí volta, né, na história do Sanzio falando que ele tem o sofrimento guardado de muitas pessoas. A gente vai ter isso também. Um dia que a gente estiver pronto para entender o que a gente fez e o que a gente precisa fazer para ajudar. Bom, outra coisa é a gente lembrar que da mesma forma que a gente tem que trabalhar para conseguir o que a gente quer, seja, eu quero emagrecer, então meu trabalho é comer, fazer exercício a boca. Eu quero ter um curso universitário, então o meu trabalho é ir assistir as minhas aulas, estudar no finais de semana, procurar aprender tudo que eu preciso. Da mesma forma, para eu conquistar essa paz, eu preciso trabalhar. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso fazer o extra. E muitas vezes a gente vê isso muito claro no trabalho, mas a gente não tem tempo de fazer aquela hora extra com o filho, com o marido, com os pais. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para fazer reunião às 10 horas da noite, a gente consegue acordar às 6 horas da manhã para correr, mas e aí? E a hora extra que a gente está fazendo? Que crédito a gente está criando naqueles vínculos tão especiais que vêm para a nossa vida, né? E a gente vê que à medida que a gente sai da nossa
que a gente faz o bem pelo bem, o bem para as outras pessoas, né, sem a gente só ficar pensando em nós, a gente pode receber acréscimos da divina bondade e sermos ajudados muito mais do que a gente mereceria. E a gente vê isso, que até alguns pedidos, como nós vimos no livro, eu acho que, não sei se foi no Mundo Maior ou no Obreiros, acho que foi no Obreiros, daquele menininho em que, no Obreiros, que a avó está falecendo e ele faz uma prece, ele pede ajuda durante o sono, ele que era um espírito muito evoluído, para que a avó não morresse, porque a filha estava grávida e que se a avó morresse, a filha ia perder a criança e ele ia casar com aquela criança. Então, a gente vê que até a mudança da data de partida na Terra, apesar da gente saber que já no projeto de reencarnação vão falar, olha, a Ana vai viver 85 anos, ela está aí planejada para casar com o Ricardo e vai vir na família dela as duas crianças que foram inimigos de passado ou que ela fez o mal. Enfim, a gente não sabe da história, mas o ponto é, os detalhes existem e foram cuidadosamente definidos. Mas, através das nossas boas escolhas, a gente tem oportunidade de modificar até esse planejamento divino, independente se a gente está aqui na Terra ou que se a gente está no plano espiritual, né? A gente vê aí, como a gente comentou no slide anterior, desses anjos que governam a Terra, e a gente sabe que Jesus é o nosso governador planetário, que ele, mais do que ninguém, sobre amar cada um de nós, passando pelo extremador de sair de uma esfera crística para reencarnar num mundo tão duro, tão árido, sabendo das coisas que ele teria que passar. E essas coisas não só ele sabia, mas elas já tinham sido profetizadas centenas de anos antes, né? Então é para a gente lembrar que Deus é tão grande e colocar a nossa dor sob perspectiva em relação a tudo que existe no universo, né? A gente apreciar, a gente não olhar para nós, para nossa dor no ombro, para a unha encravada, e eu estou fazendo piada aqui, porque muitas vezes essa unha encravada pode ser um câncer, essa dor no ombro pode ser um desajuste grande que eu tenho na minha família. A gente olhar para isso de uma forma relativa em relação a nós como espíritos eternos, a nós como indivíduos em relação ao universo, mas principalmente lembrando que tudo que acontece na nossa vida existe um porquê. Esse porquê pode ser o porquê das nossas necessidades de aprendizado, como pode ser o porquê que é a lei de causa e efeito, como a gente viu antes. Essa organização acontece também no umbral. E como a gente comentou, existe ação. Então, olha só que coisa importante. A gente já tem noção disso, pensando aí nessa mansão da paz, no meio do umbral, ajudando aqueles espíritos que já estão um pouco mais despertados e prontos para passar para a próxima fase. Mas a gente saber que existe uma fiscalização ainda grande, né? Mesmo naquelas almas que não estão prontas para regeneração, e que até, mesmo sem saber, esses espíritos que estão fazendo mal, eles estão sendo instrumento da justiça divina para o reajustamento e recuperação das pessoas. Então, a dor aí é uma dor que existe, sim, mas é para purificar a nossa alma, né? Para melhorar nós. A gente
a não outra coisa importante para a gente ver é que esse amor é distribuído para todos os seres da mesma forma. Então, peraí, então quer dizer que Jesus não é o filho predileto? Não, não é. Todos nós somos criados à imagem de Deus, todos nós fomos criados com as mesmas potencialidades. O que acontece é que Jesus deve ser um espírito muito mais antigo do que a gente e que já fez muito mais coisas boas do que nós, né? Mas que existe uma igualdade e uma proteção em todas as criaturas e que esse amor que vem de é só a gente perceber, prestar atenção nessa energia divina. E muitas vezes a gente nota essa energia divina quando a gente está andando na natureza, quando nós estamos fazendo uma prece, quando a gente vê uma flor bonita. Então, a gente prestar atenção e buscar a oportunidade de encontrar esse amor de Deus nas coisas que a gente tem ao nosso redor. Aqui na Terra, como a gente comentou, temos a posse e não a propriedade. Então, se eu nasci numa família, uma família que me deu estudo, que me deu conteúdo moral, isso já é empréstimo da misericórdia divina. Então, até o meu corpo são, todos os órgãos sendo saudáveis, isso também é misericórdia de Deus. Então, a gente não achar que a nossa responsabilidade é só no que a gente tem, mas em tudo que a gente é. Então, na forma como eu uso a minha inteligência, na forma como eu trato as pessoas que gostam de mim, que estão ao meu redor, o respeito que eu trato com o meu corpo e o respeito que eu tenho em relação ao dinheiro, a forma como eu uso o dinheiro, né? Então, tudo que nos é dado, todos esses talentos, dinheiro, inteligência, família, afeição, corpo, trabalho, poder, tudo isso é talento. A gente voltando aí na parábola dos talentos. Então, alguns de nós receberam aí 10 talentos, outros 2 talentos. Mas o ponto é a gente saber usar esses talentos, multiplicá-los para Deus, não para nós. E como é que a gente faz essa multiplicação de talentos? Plantando bem. Então, se eu tenho dinheiro, eu vou ajudar aqueles que não têm. Se eu tenho inteligência, eu vou dividir o que eu sei com aqueles que não têm. Se eu tenho pessoas ao meu redor que me entendem ou que não entendem, eu, se sei mais, vou dar mais do que quem tem menos. Se eu tenho um corpo saudável, ou se o meu corpo veio aí com algum defeito de fábrica, eu saber cuidar dele, saber valorizar. Isso é tão importante porque a gente muitas vezes olha no espelho e reclama da cor do cabelo, da cor do olho, do tamanho da mão, enfim. A gente saber valorizar o nosso corpo com amor, não só na higienização física, mas também na higiene espiritual, né? Porque parte do nosso corpo, ele é diretamente, o nosso corpo é diretamente afetado pela qualidade das nossas ondas mentais, como a gente já viu. Então, cuidar do corpo também significa cuidar da nossa mente. Porque se a minha mente está doente, se eu só falo coisa ruim, se eu estou deprimida, se eu brigo com todo mundo, eu vou adoecer o meu corpo. Essa criação, essa energia criadora, ela vem com pensamento, com palavras e com atos. E aí a definição tão simples que ele dá em relação ao bem e ao mal, né? O bem sendo esse bem de amar despreocupadamente, né? De fazer o bem de fazer o bem para as outras pessoas.
é a renúncia, como a gente comentou, o exemplo maior de Jesus. Então, quando a gente vê os exemplos de pessoas que acabam deixando a sua vida de lado para ajudar outros mais carentes, isso é renúncia pelo amor, sem cobrança. Então, isso mostra uma qualidade de espírito mais evoluído. Quando a gente pensa, por exemplo, no Chico Xavier, que a vida inteira, desde menino, sofreu e todos os tipos de dificuldade. Dificuldade física, dificuldade financeira, a família não entendendo, calúnia, pobreza, falta de estudo. E conseguir fazer o bem para tantas pessoas, viver uma vida de doação absoluta em relação à comunidade que ele vivia, mas também ao país, ao mundo, quantas pessoas ele já não ajudou. Então, isso mostra o gabarito, a qualidade do espírito de Chico Xavier. O mal é quando é bom só para mim. Então, eu estou me preocupando só com o que eu quero. Eu estou usando egoísmo, vaidade, orgulho. Eu não me importo se eu vou fazer o outro sofrer, desde que seja bom para mim. E às vezes pode ser eu abusar do meu tempo, eu usar o meu tempo só para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, ou eu me preocupar em usar todas as possibilidades que eu tenho simplesmente para crescer e poder mandar em todo mundo, ou ficar mais bonita. Então, olha só, a oportunidade de ajudar os outros aparece nos dois lados, mas o uso do talento é que muda, né? No bem, o uso do meu talento é para trazer alegria para a humanidade. No mal, o uso do meu talento é só para trazer alegria para mim. Isso mostra o quê? Um espírito muito mais infantil. E isso independe da idade, porque a gente vê muito adulto ainda agindo, curtindo a vida, vivendo seus dias como se fosse um adolescente, né? Então, para a gente encerrar esse capítulo era longo, com muito conteúdo, e eu sugiro que vocês, se puderem, leiam de novo. O próximo capítulo é bem comprido também. Eu coloquei 3 coisas para a gente repensar. A primeira é: qual é a luz que eu tenho que acender dentro de mim? Essa pergunta é muito profunda e talvez a gente tenha que perguntar muitas vezes durante muitos dias, talvez meses, né? Talvez seja a pergunta mais importante que a gente tem aqui. Qual é o nosso senso de purpose? O que eu vim aprender? A segunda coisa é: se eu sei que quando uma pessoa faz tal coisa para mim, eu fico irritada ou eu não consigo guardar mágoa, como é que eu consigo superar esses meus erros, essa minha má conduta, esse meu vício? A gente viu ele falando, né? Outra coisa importante do vício, como a gente carrega comportamentos de passado tão enraizados dentro da gente, né, que até mesmo a vontade de suicídio, um suicida pode virar um suicídio se ele não souber usar bem os seus talentos. Da mesma forma, a má tendência de abuso de poder, de abuso do dinheiro, de desrespeito a culturas, a pessoas, de egoísmo, de orgulho, isso tudo está dentro de nós. Então, é a gente prestar atenção nos nossos atos e pensar, e aí? Como é que eu consigo melhorar? E a terceira coisa que eu queria comentar para a gente refletir é essa analogia que ele faz do lavrador e do adubo, né? Que está muito alinhado também com a parábola do semeador. Saber que a gente, através da nossa vontade, a gente está plantando o tempo inteiro sementinhas. E essas sementinhas vão crescer
ou mirrar, dependendo do amor que eu der para elas. Esse amor é o adubo, é o serviço ao bem. Então, a gente lembrar que nós somos os lavradores da nossa senda, que nós é que criamos a nossa fazenda particular e que o adubo que a gente coloca é a qualidade da vida que a gente emprega em tudo que a gente faz. Eu passei um pouquinho do horário e agora eu vou abrir para pergunta, vou tirar todo mundo do mute. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Eu posso falar rapidinho? Tanto no começo como no fim das nossas reflexões, eu senti muita semelhança com uma frase de Emmanuel que diz: o inferno de cada um tem sempre o tamanho de sua rebeldia. Então, céu ou inferno, na verdade, é resultado daquilo que a gente é. Uau, essa frase é grande, hein? O inferno de cada um tem sempre o tamanho da sua rebeldia. Obrigada. Mais algum comentário, Lúcia? Não, é só a frase que eu achei que tinha tudo a ver. Uma coisa que eu achei muito interessante quando Hilário pergunta a respeito dos pais, né? Se os pais não forem tão bons assim e não ajudarem tanto a criança, como é que a criança fica nesse processo? E aí o benfeitor ele estava falando que o caminho é de cada um, que independente dos pais ajudarem ou não, precisa entrar o que você estava falando que é o espírito consciente, o lavrador, né, que entra na vontade. Então, com certeza, temos obrigação, sim, enquanto os pais, de educarmos os nossos filhos dentro do caminho do bem. Mas aqui o que o instrutor estava falando é que o caminho é individual e cada um vai fazer as suas escolhas, independente dos pais que tivemos, né, e que as crianças tiveram. Então, isso me chamou muito a atenção. E eu acho que para você, como psicóloga ainda, né, coitada de todas as mães, né, que todas as causas dos nossos problemas vêm tudo porque a nossa mãe fez isso ou fez aquilo, né? E aí ele tá falando, não. É responsabilidade de cada um de nós, né? Não adianta eu fez, é porque eu escolhi. Mais algum comentário? Ana, eu pensei em uma coisa que naquele pedaço que ele fala que a nossa própria consciência o André pergunta, será que a gente tem algum jeito de escapar da justiça? E ele fala que não, porque no fundo nós mesmos queremos resgatar os nossos débitos. A gente tem aquele senso de justiça dentro da gente. A gente tem, na verdade, me fez lembrar que a gente tem dentro da gente, incutido na gente, todas as leis divinas. Por mais que a gente não compreenda a profundidade e a extensão das leis divinas, toda vez que a gente se perceber enredado na complexidade e na profundidade dessas leis, a gente voltar para o básico e pensando nesse resumo que ele fez entre o bem e o mal. Se aquilo que a gente estiver fazendo não for um bem para nós e para todos ao nosso redor, tem alguma coisa errada. E essas leis que ficam dentro da gente, mesmo que de uma maneira meio subconsciente, são que norteiam as nossas atitudes. A gente tentar confiar nisso. Claro que o conhecimento funciona como uma ferramenta para potencializar isso, mas quando a gente se a gente simplesmente der uma paradinha e internalizar isso, a gente já consegue fazer escolhas melhores, né? Uhum. É verdade.
Então, a gente não foge da gente, a gente não foge dos nossos atos. Então, a ideia errada de que eu tiro a minha vida e eu vou encontrar paz é contramão, né? Porque a minha paz ou o meu inferno, como a Lúcia falou, está dentro de mim. Cada um carrega o seu, né? Onde quer que a gente vá. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Então, vamos encerrar. Agradecendo ao Mestre Jesus, à equipe de Emmanuel, mais uma vez, pela oportunidade desse estudo, desse aprendizado, desse capítulo que sacoleja as nossas raízes, chamando a nossa atenção para responsabilidade em relação aos nossos talentos. Muitos de nós que temos longe das nossas famílias, longe das nossas raízes, a gente perguntar por que será que eu tive essa oportunidade e tantas pessoas não têm? Por quê? Para que eu estou aqui? Né? E a gente lembrar de usar os talentos, não só para o nosso crescimento, mas para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Seja essa ajuda do aspecto moral, seja essa ajuda do aspecto material. E assim nós vamos envolvendo o Cássio, que vai fazer para nós a prece de encerramento. Queridos mentores, querido Deus, agradecemos hoje a nossa reunião, que a gente se fortaleça no bem e no amor, e assim, essa vibração positiva, abraçar todo o planeta Terra, para que todos os espíritos que aqui vivem consigam entender a necessidade de viver no amor, com alegria e com confiança. Que os bons espíritos nos ajudem sempre e que o bem sempre triunfe. Amém. Amém, graças a Deus.